Para que se fale de desenvolvimento, nós temos que ir na base do conhecimento. Este lugar é um lugar onde se desenvolvem atividades que são conflitivas, como, por exemplo, navegação, pescaria, portos, cidades às margens da lagoa e do estuário. Todo esse conjunto de atividades, eles, obviamente, em alguns pontos, eles são conflitivos. Porque muitas vezes, para que a natureza produza a sua riqueza, ela precisa de condições sanitárias adequadas. E por essa quantidade imensa de gente vivendo às margens desse corpo d'água gigantesco, de 10 mil quilômetros quadrados, que é a Lagoa dos Patos, obviamente que nós não temos as águas tão saudáveis quanto nós gostaríamos e quanto elas são necessárias. Bom, para que isso se organize e a gente possa traduzir isso em desenvolvimento, e para mim desenvolvimento tem que estar associado também às boas condições ambientais, às boas condições sociais, às boas condições econômicas, para que haja um equilíbrio nessas diferentes faces do desenvolvimento, é fundamental que a gente se baseie nesse conhecimento. Que conhecimento é esse? Fazem 70 anos que nós começamos a estudar as águas, a vida nas águas, o mar, o estuário, a vida relacionada que nós temos no estuário com o mar, a vida que vive no estuário relacionada com as águas doces, porque nesse estuário nós temos o grande encontro das águas oceânicas com as águas internas, com as águas dos rios, dos arroios, da própria lagoa. Então esse conhecimento ao longo do tempo, nós devemos ele aos esforços cientistas. E devemos muito aos cientistas da Universidade Federal do Rio Grande. Os nossos pesquisadores que ao longo de tantos e tantos anos se dedicaram e ainda se dedicam muito a conhecer os processos. Porque mais do que conhecer, fazermos um inventário das espécies, nós precisamos entender a relação das espécies entre elas e entre o meio ambiente. Então isso foi feito, isso é feito, e a nossa universidade tem esse poder e tem essa ação permanente em busca do conhecimento deste lugar. E com esse conhecimento, hoje nós já podemos tomar decisões, os gestores podem tomar decisões muito mais corretas do que no passado, quando não se entendia direito a dinâmica do processo natural das águas, do movimento das águas, das vidas que migram de um espaço para o outro. E a grande dificuldade que nós enfrentamos é que nós estamos exatamente no ponto onde se encontram as águas da lagoa, as águas continentais, que drenam através dos riachos, arroios e rios, e lagos, e lagoas, e elas vão de encontro ao oceano. Então, quando acontece esse encontro, nós então nos encontramos no estuário. E o estuário tem por natureza essa instabilidade ambiental, que ora é uma coisa e ora é outra. Tem as vidas que migram do oceano para dentro do continente, tem as vidas que migram do continente para o oceano. Isso é muito difícil de cuidar disso. E nós como humanidade, nós somos muito relapsos. Somos irresponsáveis, relapsos, descuidados, e não entendemos direito a importância desse cuidado. E por conta dessa irresponsabilidade, o preço é muito alto que nós deveremos pagar e pagamos já por conta desses maus cuidados com a natureza e, obviamente, paralelamente a todos os diferentes interesses que existem por estarmos num curso d'água que por ele passam grandes navios, são transferidas e são encaminhadas cargas para os diferentes lugares do mundo. Todas essas águas não nos separam, todas as águas nos conectam, o oceano nos conecta, nos une, não separa, o mar não separa, o oceano não separa, o oceano une. Então, como nós estamos unidos, como estamos todos no mesmo barco, então nós deveríamos pagar uma conta conjunta, que já estamos pagando por conta disso. E eu acho que para que se fale em desenvolvimento, nós deveríamos assumir algumas posições
mais firmes com relação aos cuidados e aos descuidos também que nós temos com esse espaço tão precioso que é o estuário. Então, para que tudo se desenvolva, serão necessários muitas pesquisas, além das que já existem, mas se fazem necessárias mais pesquisas. Pesquisas com capacidade de compreender o que acontece, mas também pesquisas de entender o que a humanidade imagina. Porque não basta só achar que é liberar uma pescaria e achar que pode pescar tudo que aparecer. E uma pescaria que está dentro de um curso d'água que é navegável, e um curso d'água onde nós despejamos a poluição das cidades. Então nós temos uma carga de poluição razoavelmente imensa ao longo de todo o espaço aquático da Lagoa dos Patos e toda a bacia hidrográfica. Nós fazemos barbaridades nos rios, nas cabeceiras das lagoas e por toda a volta das lagoas. E o que eu estou dizendo não tem intenção acusatória, é constatatória. Eu constato isso ao longo dos meus 50 anos que eu estudo nesse lugar e que eu acompanho a natureza nesse lugar. Eu vejo uma fortíssima degradação ambiental por conta dos maus comportamentos da humanidade. Isso é lamentável e isso vai comprometer também o nosso desenvolvimento. Eu acho que o desafio é muito grande, mas é possível. Mas é possível desde que as pessoas, desde que as autoridades assumam suas responsabilidades, desde que os infratores sejam punidos e sejam educados, desde que as pessoas recebam informação. E para isso nós precisamos fazer com que a informação e todos os conhecimentos contidos nas instituições de pesquisa, instituições de formação, instituições educativas, que elas consigam sair dos seus núcleos e passar e serem transferidos para aqueles que precisam saber. Não adianta o conhecimento ficar isolado, guardado numa sala fechada ou num computador. Nós precisamos da comunicação. Então eu acho que um dos elementos nesse quebra-cabeça que vai decidir e vai ajudar, não vai resolver, mas vai ajudar, é a comunicação. Mas tem que ser uma comunicação precisa, uma comunicação para um público heterogêneo, uma comunicação que seja compreendida com certa facilidade, e não adianta mais achar que somente uma comunicação científica, um paper, como eu falo, né, como se fala na academia, só esse paper não será o suficiente. Esse paper vai ter que ser traduzido, falado e popularizado. Nós precisamos cada vez mais popularizar o conhecimento para que ele chegue nas pessoas que vivem nos lugares, mas também que chegue ao alcance dos gestores e dos legisladores e das pessoas que podem fazer alguma coisa para transformar a realidade. Então, o desafio para o desenvolvimento é um desafio complexo. Eu sou uma pessoa que sou vinculado ao sentimento da esperança, então eu sempre tenho esperança. Eu acho que a minha esperança ela existe por conta que eu olho a vida com um olhar positivo. Mas não basta só olhar, não basta só se comover, é preciso se mover. Então nós não podemos ficar só comovidos e achar que só a nossa comoção é o suficiente e a gente não fazer coisa alguma. Então é preciso que entre na cabeça das pessoas que todos somos responsáveis pelo lugar que nós vivemos. Todos nós precisamos estabelecer alguns comportamentos fundamentais para que pelo menos o mundo que nos rodeia fique um pouco mais bem cuidado. E eu vejo pelas coisas que eu faço que isso está difícil de acontecer, porque cada vez eu vejo mais colocarem lixo na rua, na calçada. A pessoa que joga lixo na calçada, na rua, ela precisa entender que o lixo vai parar na barriga da baleia, na barriga da tartaruga, na barriga do peixe. Só que isso eu não estou falando de uma utopia, nem de uma ideia, nem de uma imaginação, ou de algo que é uma poesia. Eu estou falando isso da realidade, porque aqui no Museu Oceanográfico chegam os animais que comeram o plástico que o cidadão, que a pessoa jogou na rua. Então isso uma criança é capaz de entender isso. E nós não podemos achar que a gente vai ser capaz de deixar um lugar pior para as próximas gerações. Isso é um absurdo. Esse pensamento é um pensamento criminoso, é um
pensamento irresponsável e uma lástima que as pessoas não tenham capacidade de entender isso e modificarem seus comportamentos. Infelizmente, parece que às vezes a pessoa precisa de uma grande tragédia, de uma grande desgraça para entender a realidade e o perigo que se corre. Eu faço 50 anos que eu olho o oceano com um olhar científico. E entre Rio Grande e o Chuí, eu vejo que cada vez tem mais poluição. Eu ando na praia fazendo monitoramentos, fazendo visitas, fazendo passeios, olhando com olhos de cientista, olhando com olhos de um poeta, olhando com olhos de um cidadão. Então, em todos os olhares que eu estabeleço com esse lugar, me dá uma tristeza muito grande de ver a quantidade de lixo, a quantidade de animais mortos ao longo da praia. E eu falo isso e as pessoas acham que é uma história que eu estou contando, que é um romance, um trágico romance que eu estou falando, e eu fico muito indignado com isso. Eu sou uma pessoa que eu fico indignado com as coisas, eu não aguento muito a burrice, eu tenho dificuldade de suportar a burrice, principalmente a burrice alheia, né? A minha até, às vezes eu consigo conversar com ela para ver se eu melhoro um pouco, mas eu acho lamentável que a gente fale em desenvolvimento e acabe se esquecendo que nós precisamos de ações permanentes, principalmente nos jovens. Nós precisamos parar e ouvir e conversar com os jovens, que é o que eu faço. Nós precisamos desenvolver atitudes para contingentes. Não adianta mais conversar um por um, conversar um por 10, um por 20. Para que as pessoas pensem no que está acontecendo e contribuam de alguma maneira. Nem todos podem contribuir da mesma maneira. Porque nós vivemos, em paralelo com o desenvolvimento que nós sonhamos, nós temos a fome humana. Em paralelo ao desenvolvimento maravilhoso que a gente sonha economicamente falando, nós temos as pessoas desempregadas. Paralelo ao desenvolvimento maravilhoso que a gente imagina, nós temos os hospitais caindo nos pedaços, as escolas caindo nos pedaços. Então isso é um absurdo. Não haverá desenvolvimento se nós não tivermos professores bem tratados, escolas bem tratadas, funcionários bem pagos. Não tem como, porque não pode imaginar um mundo repleto de gente passando fome em pleno desenvolvimento econômico. Isso é antagônico, isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando nós temos o desenvolvimento econômico, mas paralelo a ele, o desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, tudo se equilibrando. E nós não podemos querer que os miseráveis cuidem da natureza, se nem deles os coitados podem cuidar. Então, eu acho que pensar no desenvolvimento e botar no secundário, no plano secundário, as pessoas nos seus diferentes universos e achar que vai dar certo, estaremos cometendo novamente um engano. Porque é muito bonito falar do sucesso econômico, né, dos números. Mas e se falarmos então das crianças que não têm comida, das crianças que não têm escola, das pessoas que não têm saúde, com sistemas de saúde nesse estado precário que nós vivemos, essa vergonha total que é tudo isso? Será que as pessoas não têm vergonha disso? Eu tenho vergonha disso. Eu fico indignado com isso. De ver uma escola sem merenda, de ver os professores ganhando tão pouco, com umas responsabilidades tão grandes. Porque se nós não educarmos as pessoas, me desculpe, não haverá desenvolvimento. A não ser que a gente imagine o desenvolvimento com escravos, como era há 500 anos atrás. Isso não é possível acontecer nos tempos de hoje. Tem coisas que hoje não são mais possíveis de acontecer sem que haja indignação planetária quase, né? Temos que olhar o mundo como um pequeno planeta. Esse planeta é pequeno, a quantidade de gente é enorme, as desigualdades são gigantescas e alguma coisa tem que acontecer, né? Isso é um pensamento, eu sempre penso muito nos direitos humanos. O meu partido são os direitos humanos. Eu penso sempre nisso. E acho que se nós olhássemos o mundo com essas bases, o mundo seria outro. Se nós tivéssemos essa sensibilidade, essa capacidade, talvez nós desenvolvêssemos o mundo de um outro jeito e falaríamos de desenvolvimento de uma outra forma. Porque o que é desenvolvimento na Noruega não pode ser o desenvolvimento do Brasil, do Rio Grande do Sul, da cidade do Rio Grande. Nós temos problemas graves na cidade do Rio Grande que nós não temos
na cidade de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, é diferente. O Brasil é gigante. O Brasil é gigante. Tem um monte de brasileiro bom. Tem muita gente boa nesse país. Tem gente que trabalha muito. Tem gente que tem consciência suficiente para fazer coisas boas e fazer esse desenvolvimento acontecer num amplo espectro. Então, eu acho que a minha esperança reside nisso. Eu tenho visto muitas coisas boas acontecerem, tenho visto muita gente boa trabalhando nesse sentido, e eu não sou um pessimista. Eu só não sou um bobo, um ingênuo, nem um ignorante. Isso eu não sou, nem serei, não tenho condições. Até eu morrer vai ser assim, eu vou continuar. As minhas lentes estão cada vez mais nítidas. Eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava quando eu tinha 20 anos. Mas eu acho que é fundamental que se pense o futuro, é fundamental que a gente entenda que somente é possível um desenvolvimento, esse desenvolvimento tão cobiçado, se houver uma atenção especial à humanidade. Eu sou um homem da humanidade, da esperança e da caridade. Muito obrigado.